Bom dia, gente. Acabei de chegar do trabalho. Resolvi dar uma limpezinha na casa, assim, limpezinha não, arrumar a cozinha, porque ontem eu fiz janta tarde, aí não fiquei com preguiça de arrumar a cozinha. Aí o que acontece? Deixei para arrumar hoje, né? Aí eu falei, vou papear um pouquinho com as minhas amiguinhas. E na hora do ruim, elas me escutam, no caso da casa, né? Aí na hora que tá tudo bem também, tem que ter uma participaçãozinha, né? Aí eu vou lavar essas vasilhas, gente. Olha só como é que tá minha pia. Deixa eu virar pra vocês verem. Assusta não, hein? Ó, situação. Beleza. Olha meu fogão. Ó. Então eu vou limpar essa baguncinha aqui. E com a companhia de vocês, deixa eu posicionar vocês aqui. Se por acaso vocês caírem, vocês não riram, não, tá? Não ri nem chora, né? Porque se vocês caírem, vocês vão machucar. Aí, ficou bom assim. Aí, tomar um cafezinho aqui pra dar um up, né? Pra começar essa bagunça, porque vocês não viram lá dentro. Lá dentro tá, ó, osso. Que é sábado, né? Fiquei lá embaixo, lá fiz até um videozinho. Vou colocar aí no canal essa semana. Minha filha, ó, trabalhei de faxineira tudo um dia só. Faxineira e pintora, que fala, né? Acho que é. Pintei a casa, eu e meu filho, vocês vão ver aí. Eu e meu pequeno. Pintamos a casa, ficou tinindo. Vou colocar aí no canal pra vocês verem. Aquilo é que é casa limpa, gente. Aquilo é casa limpa. Você vê a casa vazia agora, ela tá cheirando. Dá vontade até de mudar pra lá. Tá? Ou deixar ela fechada, né? Porque parece que é mais garantido deixar ela fechada, porque você nunca sabe quem que você vai alugar, né? Mas Deus proverá, né? Eu creio muito em Deus, que foi muito sofrido, gente. Ó, pra vocês terem uma noção da coisa, eu mudei pra casa ali. Quando eu saí do aluguel, eu vim pra aquela casa ali, ó, nós viemos pra cá, não tinha água. Ó, pensa você morar num lugar que não tem uma gota d'água nem pra beber. Nem pra tomar tinha uma gota d'água. Tinha um canozinho pequenininho de água que passava aqui, que dava água assim, era uma fonte única, que enchia as caixas todinhas. Deveria de ter mais ou menos umas 70 casas aqui na época, como devia ter, tem uns 9 anos que eu moro aqui. Meninos, só chegava água aqui em casa, que só à noite nós tínhamos uma caixa d'água de 500 litros d'água. Aquela caixa d'água tinha que dar o dia todo para tomar banho, para fazer comida. Isso é quando tinha, quando caía, isso é quando começava a cair água aqui, meia-noite, até que enchia as caixas lá de cima, das casas lá em cima, até que chegava aqui, já era 6 horas da manhã e fechava a água, eu ficava sem água. Eu tinha que pegar água, meu marido, você tem uma ideia, não é vergonha falar não, gente. Meu marido teve uma época, teve um dia que ele chegou de serviço, nessa época ele trabalhava meio período, de 2 horas da tarde até as 10 da noite. Ele chegou, coitado, não tinha uma gota d'água para ele tomar banho. E ele fedendo gasolina, porque ele é frentista, né? Aí o que acontece? Tinha uma casa aqui do lado aqui, tem, né? Uma casa aqui do lado aqui, que estava em construção. Aí o que acontece? Por causa de não ter água, por causa desses problemas da água aqui, os pedreiros de todas as casas, né? Assim que eles faziam, eles compravam barril grandão, os donos da casa, né? O dono da obra. Comprava barril grandão e enchia ele de água para poder garantir a água do pedreiro durante a semana. Só que aquelas águas ali não tinha por que, né, manter elas limpas. Aí o que acontecia? Tinha hora que eles pegavam a água de um barril para fazer massa, pegavam de outro. Então, conclusão, todas as águas ficavam sujas de cimento, né? De obra. Meu marido chegou, não tinha uma gota de água, meu filho. Para ele tomar banho, como é que ele ia fazer? Aí eu fui e falei com ele, falei assim, o único jeito que tem é pegar um baldinho de água daquele ali que tá sujo. A sujeira com certeza já assentou, mas a água não tá muito limpa. Mas é melhor do que você dormir sujo, ter que trabalhar amanhã o dia inteiro de novo, sem tomar banho, porque se não caiu água de noite, agora só de noite olhe lá, né? Só a partir da meia-noite. Meia-noite começava a encher a nossa caixa.
mas como era 500 litros, não dava. A Mariana, a minha mais velha, que está com 9 anos, ela era nenenzinha. Nenenzinha, eu tinha que preservar a água para ela, né? Aí, meninos, o que acontece? Meu marido tomou banho naquela água, sabe? Esquentar. Sabe onde eu esquentava a água para economizar? Porque não dava, não tinha energia. Nós viemos para cá para você ter uma ideia. Não tinha água, não tinha energia, não tinha bolso, não tinha piso. Minha casa era só no tijolo. Só tijolo, não tinha mais nada. E piso grosso, piso que tinha cada pedra desse tamanho assim, que a minha menina vivia com o joelho machucado, que ela arrastava na época, né? Tadinha, pra você ter uma ideia, ela nem arrastava, teve uma época ela nem arrastava de joelho, não, arrastava de bunda por causa da fralda. Era mais fácil para não machucar a bunda, para não machucar o joelho. Foi um sofrimento danado. Eu ia varrer a casa, todo dia eu tirava um saco de areia, daquele piso, né? Ficava soltando areia. Mesmo assim, eu sentava na porta lá de fora. Ah, não, olha só, tô cortando aqui um pedacinho da história. A telha da minha casa chovia mais dentro que fora. Chovia mais dentro que fora. Se chovesse, parava de chover lá fora e continuava a ficar dentro. Mas meu marido passava a noite inteira arrastando berço e cama, sem contar que para arrastar naquele chão grosso, meu filho, era uma tristeza. Arrastando para mudar de lugar, porque estava goteirando em cima da cama. Ou até uma vez que nós levantamos, a menina estava molhadinha. A Mariana estava molhadinha no berço, por quê? Porque goteira caiu em cima do berço dela, a gente não viu. Olha o tamanho do sofrimento, gente. Por isso que eu fiquei chateada quando eu vi minha casa naquela situação, sabe? É que a pessoa que vem alugar, primeiro que ninguém tem o capricho que a gente tem, né? Porque só a gente sabe a dor que é, né? O sofrimento que é. Eles não sabem. E outra, que eles não têm coração, não têm sentimento. Saber que ali a casa é de aluguel, nós temos 2 casas, mas nós somos pobres. Continua pobre, gente. Continua pobre. Não é porque tem 2 casas e eles não têm nenhuma, né? Deus sabe o porquê que não tem nenhuma, porque não dá valor no que é dos outros, não vai dar valor no que é deles também não, porque aquilo ali já é de nascença. Aquilo ali já é de nascença, porque quem é caprichoso até no que é dos outros, principalmente no que é dos outros, entendeu? Eu, quando morava de aluguel, teve vezes de eu reformar a casa dos outros para me morar sem ganhar um centavo. Gastei para reformar a casa dos outros, enmassar, piso. Quantos pisos eu arrumei da casa dos outros? Eu saí, o próprio dono da casa falava, não, você fez outro piso? Eu falei, não fiz não, eu reformei. Eu gastei dinheiro nele, mas não fiz ele de novo não, eu só simplesmente reformei ele. Não tinha uma casa que eu não morava, gente. Não tinha uma casa que eu não morava com o dono da casa quando eu saí, não ficava satisfeito comigo, são todos meus amigos. Se fosse um caso de eu voltar, você tem uma ideia, teve um que eu saí e falou comigo, se a casa é sua, a hora que você quiser. A hora que você está saindo, porque eu entendo a sua situação, porque o aluguel ali fica um pouco puxado para você, porque na época foi assim que eu casei, né? Aí o aluguel estava um pouco puxado, porque na época eu morava nessa tal casa, morava eu, meu pai e minha mãe. Então facilitava, porque eram 3 pessoas para administrar a despesa. Depois que eu casei, ficou só eu e meu esposo. Ele devendo, porque já veio com minha vida devendo muito, né? Na época ele não ganhava tão bem. Eu trabalhava de faxineira na casa dos outros, mas também não ganhava tão bem, né? Então imprensou um pouco, o aluguel era um pouco salgado para nós. Aí nós saímos da casa para ir para uma casa menor, né? Mais barata, menor, porque começando a vida não tinha condição de pagar um troço bom, né? Aí nós fomos para uma casa pequenininha, mas pequena, que mal cabia nossas coisas. Fomos para lá e o homem falou que foi a hora, o dono da casa, né? A hora que você quiser a casa, filha, a casa é sua. A hora, todas as casas que eu morei, gente, inclusive, eu morei numa casa que era de parente, 3 casas, que era do parente do meu marido, que na época era meu vizinho. Na época ele era meu vizinho. E eu era casada com o pai dos meus 2 meninos mais velhos. Eu morava na casa de um parente deles. Até hoje eles falam comigo, eu não preciso nem de ir na sua casa para saber a limpeza, não, que você morou na minha casa, eu sei muito bem como é que você é, eu te conheço. Você é uma preta, mas é uma preta nojenta. Tem branco, igual essa que morou aqui debaixo de casa aqui, é branca. É branca, sabe? Eu acho esse ditado muito ruim, esse ditado de faz serviço de branco. Porque ele tem que fazer o contrário agora, né? Faz serviço de preto para sair bem feito, né? Aí o que acontece? Eu nunca saí da casa de ninguém que saísse reclamando de mim, falar assim, estragou minha casa, fez buracado, pregava que eu tenho, né? Eu gosto
de quadro na parede, gosto de quadro. Aqui que não tem ainda, porque aqui é tudo na furadeira, porque as paredes aqui de casa aqui é muito duro, não entra prego. Eu furava as paredes da casa deles, mas quando eu saía, gente, eu tampava buraco por buraco com gesso, lisava direitinho, pintava, mas nem parecia que tinha colocado prego naquela parede. Nunca. Olha que dono de casa falava assim, gente, quando nós entrar lá dentro daquela casa, mas não vai ter onde ter buraco. De tanto que essa menina prega prego, o dia inteiro essa menina pregando prego. Até meu saleiro era pregado na parede. Quando eles saíam, eles ligavam para mim e eu ia na minha casa. Sabe o que eles falavam comigo? Eu juro que eu pensei que eu ia entrar lá dentro, minha casa estaria estragada, detonada. Quando eu cheguei lá embaixo que eu vi o estado da minha casa, eu tive que vir aqui. Olha, gente, meu marido tá aqui, uma hora eu vou fazer um vídeo com ele, para ele confirmar isso que eu tô falando para vocês. Todas as casas que eu morei de aluguel, todas elas, graças a Deus, todos os donos ficaram satisfeitos comigo. Certo de uma que eu morei no Vale do Sol, uma partezinha que tem aqui em Guaçuí, que deu um problema lá, mas é porque eu já entrei na casa, o pessoal falando que o homem já era meio difícil de mexer. O homem era assim, ele entrava dentro da casa da gente, a gente pagava aluguel, mas a gente tinha direito da casa, não sabe? Não podia usar água, porque a água lá era muito cara, ele falava. Aí ele enchia 2 barris de água, aproveitava a água da chuva, e a gente tinha que usar aquela água. Aí eu peguei e falei com ele, falei, não senhor, eu vou pagar a água, mas eu quero uma água limpa, eu não vou usar a água da chuva, você não estou pagando a água da torneira. Ah, mas você não vai usar. Aí deu um probleminha bem bravo, mas mesmo assim a gente saiu no mesmo dia, a gente mudou no mesmo dia. Foi logo assim que eu tinha perdido minha bebê, minha primeira filha, ela tinha falecido, então foi logo assim em seguida que isso aconteceu, eu tive que alugar essa casa nas pressas, né, porque eu não conseguia ficar na casa onde eu tinha perdido minha bebê. Aí eu tive que alugar essa casa, mas todo mundo do bairro falou comigo, você não fica ali, eu te dou 15 dias. Eu fiquei acho que 3 ou 4 meses na casa. Você não fica ali 15 dias, se o homem é mesquinho, até onde chover parou. E outra coisa, se ele não te negar de entrar dentro da sua casa, ele entra e tem a chave, porque são 4 chaves, são 2 da porta da sala, 2 da porta da cozinha. Ele te dá uma e fica com uma. Se for um caso de você viajar, ficar dias fora de casa, ele entra dentro da sua casa, a hora que ele quiser, ainda fala com você ainda, entrei lá dentro. Tinha uma clarabóia do meu quarto, né, que eu morava no 2º andar, dentro do quarto dele. Quantas vezes eu vi escada ali, gente, eu nunca falei com meu marido, quantas vezes eu vi escada ali embaixo, na varanda ali de manhã cedo, que eu levantava bem cedinho para levar meus meninos na escola, que eles tinham que estar na escola 6 horas, não levantava 5 horas, 5h30. Eu vi a escada dele ali, no meu quarto, só tinha um quarto que era o meu. Eu vi a escada, você imagina bem. Eu ficava quieta porque a gente precisava de estar morando ali e eu nunca falei nada com meu esposo. Muitas vezes eu vi escada da clarabóia, saía do quarto dele, que no caso essa clarabóia pro quarto dele era uma varanda. Para minha janela do meu quarto era clarabóia, mas ficava aberta, era um buraco, sabe, que dava da varanda, no caso da casa dele, do quarto dele, na janela do meu quarto. Vocês imaginam só o que o som não estava fazendo lá, fazia dias, sabe? Aí eu, né, mas mesmo assim, saí de lá, foi o único lugar que teve um probleminha, foi só lá. Mas foi um problema grave, não sabe? Foi um problema, uma discussão que a gente teve, exatamente por causa da água. Porque ele queria que eu usasse água suja, pagando a água da torneira. Eu falei que eu não ia usar, ele falou que eu ia, eu falei que eu não ia. Ele falou, então você me desocupa a casa. Eu falei, então desocupa a casa do senhor hoje, mas usar água suja eu não vou usar, não. Eu não vou, não, porque eu tenho minhas 2 crianças aqui dentro de casa. Aqui. Se eu sair daqui, eu saio com esses meninos estão com cólera. Que eu ficar usando essa água parada aqui. E outra coisa, é água de chuva. Primeiro ela desce na telha, para depois ela cair aqui. Então, quer dizer, é água suja, eu não vou ficar usando essa água. Aí, então você me desocupa a casa. Aí eu falei, tá bom, então eu vou desocupar a casa. Sofri na casa dos outros, sabe, morando de aluguel. Pra agora ver uma situação dessa na minha, gente, eu fiquei muito aborrecida mesmo. Aí resolvi, né, desabafar com vocês, eu estava muito nervosa, realmente nervosa. Mas já passou, né? Já passou bola para frente. Agora é esperar em Deus. O café até ficou frio. Esperar em Deus. Pra Deus enviar uma pessoa boa, né? Bacana pra morar aqui. Gente, ó, foram 8 meses que a mulher morou aqui na minha casa.
os 3 primeiros meses foram difíceis, não acho que é porque eu não conhecia também, né? Mas depois, menina, ó, tinha dia de eu estar no serviço, sair do serviço, chegar aqui, tem uma pessoa lá em cima no terraço. Falei, gente, quem é que tá lá no meu terraço? Chegava que era ela, estendendo roupa lá no meu terraço. Isso é porque vocês não viram, eu não mostrei pra vocês o tamanho da área que tem lá embaixo. Essa cozinha minha que vocês estão vendo aqui é a área que tem lá embaixo. A cozinha e o meu quarto. Porque lá embaixo é menor, né? Lá embaixo, essa parte aqui é a área de serviço. Vocês imaginam só se tinha necessidade da manhã subir lá em cima para estender roupa lá em cima na minha área. Lá em cima. Ah, eu não tava dando certo aquilo. Eu ia lavar a área aqui fora, aqui, por eu morar em cima e a passagem ser a mesma, então a água que eu lavava aqui descia lá para baixo. Mas eu nunca deixei de lavar a garagem lá embaixo, porque eu tinha lavado aqui em cima, eu achava um direito, né, certo, eu mesmo lavar lá embaixo. Menina, a mulher ficava brava, uma quantidade. Eu não podia lavar. Cheguei a ficar mais de mês sem lavar aqui em cima, passando pano. Aqui é um poeirão, porque lá fora não é calçado, mas é um poeirão. E eles estão construindo na frente ali, fazendo uma barragem, na beira do ribeirão, porque aqui tem um ribeirãozinho que passa na frente aqui. E o caminhão estava pegando a terra lá em cima. Então eles vinham pela rua, derramando terra pra rua, e aquilo ali virava aquele poeirão, ficava o dia inteiro o caminhão passando. Que eu subi aquele poeirão pra minha varanda. Dentro de casa, uma ideia, tudo fechado. Quando eu ia passar pano, meu pano branquinho de passar pano no chão, ficava marrom no chão. Isso com a casa toda fechada. Aí eu não podia lavar minha varanda, não podia lavar, porque eu ia lavar minha varanda, minha área de serviço aqui fora aqui, né? Minha varandinha que eu tenho aqui fora aqui. Ah, ficava brava lá embaixo. Eu tava cheia de dia que eu tava com vergonha. Às vezes eu vinha do serviço, cara, meu Deus, tomara que não tem ninguém lá embaixo. Com vergonha, como se eu fosse inquilina e ela dona da casa. Com vergonha de subir a escada da minha casa, porque ela me olhava de cara feia. Toda vez que eu lavava por cima aqui, ela saía batendo o pé e saía pra lá. Aí depois que eu entrei dentro da casa, eu fui ter noção do porquê. Ela ficava com raiva, porque estava escrito ali, né, que ela não gostava de limpeza, né? E quando eu ia limpar minha casa, ela ficava brava. Ela ficava brava, porque ela não gostava de limpeza, né? Ah, que gente, ó. Eu falo mesmo, se for para me alugar a casa, Deus que vai me livrar, porque o bom vem escrito na testa, assim como o ruim também não vem. Né? Que se vier seria maravilhoso. Você evitava muita decepção. Mas Deus vai enviar. Eu tenho fé no Senhor Jesus Cristo, que Ele vai enviar uma pessoa boa para alugar a minha casa, sabe? Não necessariamente de uma pessoa ser assim, como é que eu vou falar para vocês? Conhecer a minha história, mas pelo menos ter aquele sentimento de tipo assim, eles construíram, então eles sabem as dificuldades que eles passaram. Então se eu não puder cuidar, eu pago para cuidar, ou eu arrumo alguém para cuidar. Tem tanta gente boa, se eu não puder cuidar, mas deixar estragar eu não deixo. Porque se colocar no meu lugar, ou no lugar de qualquer pessoa que tenha uma casa, pode ser podre de rico, que vai imaginar a situação da pessoa, o dinheiro que a pessoa vai gastar em vão por causa de um troço que eles causaram. Igual que você tem uma ideia. Eles vieram entregar, eles vieram pegar o restante das coisas dele, eles me deram. Foi quinta-feira foi 6, sexta foi 7, isso mesmo, que foi feriado, 7 de setembro, eles me deram 7 de setembro. Quando foi, não, 6 de setembro, eles me deram na quinta. Quando foi na sexta-feira, eles vieram aqui para poder pegar umas plantas dela que estavam fora na varanda. O homem é tão ordinário, gente, que ele não teve coragem de entregar a chave nem para mim, nem para o meu esposo. Ele deixou a chave na porta. Quando eu desci, eu nem reparei que a chave estava na porta, não, sabe? Depois que eu precisei de abrir a porta da sala, que eu peguei, que eu vim pra cá, que eu fechei a porta da cozinha, que eu vi que a chave estava ali. Olha, vê se é papel de onde? Vê se é papel de uma pessoa honesta. Sem contar que eu vou mostrar para vocês aqui, vou mostrar um pedacinho do que estava acontecendo também aqui, que é uma coisa que eu não mostrei naquele dia. Mas isso já vinha acontecendo faz tempo, desde quando eles mudaram para cá. Eu vou mostrar daqui, de cima, para vocês verem. Ó, dá uma olhadinha lá embaixo, gente. Olha a sujeira que a mulher jogava ali. Olha lá. Tá vendo aquilo ali? Aquilo ali tudo foi ela que jogou, ó. Sujeira ali, ó. Aquilo ali, se eu ter uma ideia, tinha até cocô de cachorro. Ela tinha um cachorro lá embaixo, lá que ela juntava o cocô dela e jogava ali.
Isso aqui, esse quintal que vocês estão vendo aqui, ó. Isso aqui era um jardim que eu tinha aqui. Coisa mais linda. Era o meu jardim ali. A mulher chegou, cortou minhas plantas todinha ali. Com 15 dias que ela tava morando aqui na casa. Cortou tudo. Eu tinha 3 espécies de rosa. Cada uma mais linda que a outra. Ai, meu Deus, tomara que vocês não caem aqui, não. Cada uma mais linda que a outra. Eu tinha uma laranjada, clarinha, linda. Ninguém aqui em Moçuí tinha, não sei nem Itacá, que eu trabalhava numa empresa que tem aqui na frente aqui. Só lá que tinha dessa rosa que o homem trouxe. Se eu não me engano, lá pro lado dos Estados Unidos. E trouxe muita planta que aqui em Iguaçuí, particularmente, que eu saiba, não tinha. Meninas, eu tinha ali 3 espécies de rosa que aqui em Iguaçuí ninguém tinha. Se tinha, pegou no mesmo lugar que eu peguei. Porque só lá nessa empresa que tinha dessa rosa. Ela chegou. Aquele quintal que vocês viram ali mais ou menos, que eu não mostrei muito, porque tem gente lá fora, ela tem medo, sabe, de confusão. Aí, aquele quintal que tava ali fora ali, aquele quintal ali tava cheio de mato. Cheio de mato. Tinha um pé de graça ali que era a coisa mais linda, que eu trouxe da Itacá também, dessa empresa que eu trabalhava. Então, ela foi e cortou os pés de rosa. Não tinha por que ela ter cortado aqueles pés de rosa. Eu não entendi até hoje por que ela cortou meus pés de rosa todinho. Mas cortou assim, não cortou aquele tipo de podar não, sabe? Cortou lá embaixo. Lá, por estar cheio de mato, eu pensei assim, ela vai capinar ali, deve ser, né? Plantar alguma coisa, sei lá. Imaginei assim, né? Que o absurdo de por ter cortado as minhas rosas sem me falar nada, pegou assim, cortou e eu tava na janela vendo ela cortar. Até que as rosas eu não vi ela cortar não. Isso aí eu vi no outro dia. As rosas jogadas, que meu marido perguntou se eu tinha cortado, eu falei que não. Eu fui ver, tava os galhos de rosa, o pé de rosa jogado dentro daquele chão que vocês viram lá. Eu pensei que ela ia plantar alguma coisa. Menina, pra você ter uma ideia, ela só cortou as rosas, cortou as plantas. Tava lá mais ou menos 1 metro de altura de mato. Porque quando chove, dá muito mato ali. Então de vez em quando tem que capinar, né? Aí o que acontece? Já tinha mais ou menos 2 meses que a gente não capinava ali. Eu falei, ela vai capinar. Ah, o quê? Capinou nada. Eu tive que capinar. Depois, sem planta, sem nada. Mas aí, como tinha poucos dias que eles estavam morando aqui, não tinha como, eu deveria ter pedido a casa do Guedinha, que tinha evitado essa desgraceira todinha ali embaixo. Mas aí eu fiquei, né, sem jeito, né, e deixei. Aí deixei pra lá, né, falei com meu marido, não, mais tarde eu compro outras mudas de rosa, pronto ali. Ó, você tem uma ideia, desde o dia que ela cortou, que eu capinei, né, que ela cortou as mudas nos pés de rosa, nunca mais nasceu nada ali. Pode plantar o que for ali que não nasce nada, nem mato, pra vocês terem uma ideia. Os terrenos tudo em volta, aqui tem mato, o dali não tem. E o ar tá chovendo praticamente direto, hein? Tá? É tenso, é triste, é terrível. Mas passou. Aí é entregar na mão de Deus e bola pra frente, né? Eu acredito que seja o caso dessa pessoa. Porque eles dão tão pouco valor às coisas que nem sendo deles arrisca, né? Porque eu acho que você gostando da limpeza, pra gente mesmo, a gente gostando da limpeza pra gente mesmo, não importa se é da gente ou se não é. O importante é que você tá se sentindo bem no lugar onde está sendo, tá do seu jeito, tá? De acordo com o seu gosto da limpeza, ou sujo, o que for, né? Tudo anda de acordo com você, no que você gosta. Eu gosto da limpeza, né? Seja lá dos outros, seja seu, você vai manter a limpeza. Quanto sujeira, seja seu, seja dos outros também, você vai manter a sujeira. Porque tem pessoas que acostumam, né? Costuma de uma forma ou de outra. Costuma viver na sujeira, costuma viver na limpeza, costuma viver... Tem gente que costuma viver até doente, né? Tem gente que tá com dor, sente uma dor um ano, costuma com ela. Chega um certo ponto, a pessoa nem sente mais que tá sentindo dor, acredita? Tem gente que é assim. Esquece da dor. Só dói quando lembra, né, dela. Esquece, acostuma. Tem gente que costuma até com dor. Não vai acostumar com sujeira ou com limpeza. Eu acostumei com a limpeza, porque eu fui criada na limpeza.
Tem gente que é acostumada com sujeira, que é criado com sujeira. Acostuma. Não gosta, mas acostuma. Ninguém gosta de sujeira, mas acostuma. Eu tinha uma amiga que fala a mão não, gente. A casa dela era tensa. Suja, mas suja mesmo. Pensa uma coisa suja, porca, suja. Sujeira de tudo quanto é lado, né? A sujeira assim, se você olhar assim, tá organizado, mas tá sujo não, sabe? Igual era o caso dessa mulher embaixo, que enganou muita gente. Então, tipo, pessoa assim, você olha assim, os móveis, coisas assim, você fala, nossa, que capricho, né? Mas aquele capricho, a limpeza superficial, sabe? Assim, os móveis, só por cima, só onde que, como dizia minha falecida avó, aonde Jesus passava. Debaixo mesmo das coisas, não limpeza não. Mas essa casa dessa colega minha, não tinha nada. Tanto nenhum na casa dela que você fala assim, aqui tá limpo. Mas ela casou, ela morava com a mãe dela e o padrasto. Aí ela foi e casou. Menino, o dia que ela me chamou pra ir na casa dela, fazer uma visita na casa dela. Cheguei na casa dela, assustei. O tamanho da limpeza. Menino do céu, cheirava. Eu que fui criada a vida inteira no meio daquela sujeira, sabe? Pra você ter uma ideia, a panela de fazer angu na casa deles lá, nem não lavava não, fazia um por cima do outro. Sarrapa do angu, fazia outro por cima. Me chegava lá, aquele monte de menino, cada um prato na mão, comendo, comendo comida do prato, que comeram ontem, não sei lá mais. Aí era uma vez mais uma interrupção. Mas vamos lá. Aí o que acontece? A casa deles vivia cheia de gente. Muita gente. Eu mesma era uma que morava na casa dela, sabe? Eu não estava de manhã, mas namorava, era vizinha, assim, que dividia a minha casa e a casa dela, era um muro. Eu às vezes pulava até esse muro, para ir escondido da minha avó, era criança, pra casa dela, eu pulava esse muro, para ir pra casa dela. Então era muita gente. Mas quando eu cheguei na casa dessa colega minha, a filha dela, que eu vi o tamanho da limpeza das duas, que eu vi o tamanho da limpeza na casa dela, assim, eu olhei assim e falei assim, gente, não é a mesma pessoa, não. Não é aquela pessoa que eu criei, que foi criada dentro da casa dela, não. Limpinha, sabe? Cheirosa. Os melhores produtos de limpeza na casa dela tinha. Aqueles enfeites lindos, sabe? Aquelas coisas lindas. O marido dela pediu pro marido dela comprar pra ela, que era... Aí eu percebi, eu falei, tem gente que às vezes vive numa situação dessa, mas ninguém gosta de sujeira, né, gente? Ninguém gosta. Vive porque às vezes não tem outra alternativa. Igual o caso deles mesmo, não tinha alternativa, porque eles moravam, era muita gente, não tinha nem condição de limpar. Porque toda hora na casa tinha muita gente. Já morava gente, não chegava ainda mais gente. Essa mulher era tão boa, pra você ter uma ideia, que todo mundo chegava na casa dela assim, podia conhecer ou não conhecer, comia, bebia, dormia, morava. E ela era aposentada, ela recebia 2 pensões dos maridos, né? Que faleceram. A mulher vivia na mendigagem, sabe por quê? Assim, mendigagem que eu digo assim, ela não tinha condição. Acabava que não tinha condição para comprar móvel, não tinha condição para comprar nada, porque todo mundo chegava na casa dela, comia, bebia, tinha gente que morava na casa dela. E não necessariamente ela conhecer. Às vezes ela nem conhecia. Deus era tão misericordioso da vida dela que até bandido na casa dela uma vez ficou mais de uma semana. Amigo dela, tinha que ver. Amiguíssimo dela, não fizeram nada de maldade, nada. Porque a mulher era uma pessoa abençoada mesmo, iluminada. Sabe, ela faleceu, deve ter um ano e pouco mais ou menos que ela faleceu. Fiquei muito triste saber do falecimento dela. Mas era uma pessoa do coração que, acho que Guaçuí, por menor que ele seja, o coração dela ainda era maior do que a minha cidade que eu moro. Tão perfeita que era a mulher no amor, sabe? Só para vocês terem noção, a pessoa às vezes vinha do Rio de Janeiro, ela nunca tinha visto. E até então, nessa época, todo mundo que vinha do Rio de Janeiro, a gente ficava meio que recebiado, né? Porque aqui era refúgio de bandido do Rio de Janeiro. Principalmente do Rio. Era refúgio de bandido, porque aqui é uma cidade meio que pacata, né? Até então, né? Era uma cidade meio que pacata, eles vinham pra cá porque sabia que a polícia aqui não tinha muita importância para quem chegava de fora, não. Queria saber, não. E ficava na casa dela. Teve 2, uma vez que ficou na casa dela, super perigoso. Você olhava assim,
Não tinha como se distinguir pessoa perigosa de pessoa boa, não. Eles chegavam aqui, parece que eles se transformavam numa pessoa boa devido a ela. Acabou. Eu acho que eu vou ter que terminar o nosso papo por aqui, porque já é 11h15, tá na hora de eu fazer almoço. E eu vou ter que descer lá embaixo na rua para poder comprar uns negocinhos lá. Mas amanhã eu chego e bato um papinho mais com vocês, porque gostei. Gostei, vou continuar. Nossa história, tá? Minha vizinha lá, sabe? E tiver mais novidades, eu volto mais tarde. Se tiver alguma novidade, alguma coisa bacana para mostrar para vocês, aí eu volto mais tarde. Mas eu vou terminar o vlog por aqui. Espero que vocês tenham gostado da minha historinha, né? É uma distração para a mente, né? Conversar com vocês. Mas deixe seu joinha aí para nós aí, se gostou. Né? Se inscreve no canal se não for inscrito. Vem fazer parte da nossa família, porque graças a Deus está crescendo. Graças a Deus estamos chegando aos 400, né? O canal ainda é novinho, né? Mas vai crescer, aí minha família vai ficar grande, vai ficar enorme, vai ficar sem como contar, estrela do céu, vai ser. Mas fique com Deus, tá? Eu espero que vocês tenham um bom dia, né? Uma ótima quarta-feira, um bom princípio de tarde. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!